Bom dia, meninos. Vamos começar a nossa aula de correção das atividades a partir da página 12 do módulo 3. Vamos lá? A nossa atividade de hoje, ainda falando de questões de diversidade social, de incoerências do Brasil, tá? Nós vamos analisar esse infográfico do Jean Galvão, aliás, esse cartoon em forma de infográfico, desculpa, tá? Antes da gente analisar o texto em si, vamos lembrar um pouquinho do que seja um cartoon. Cartoon é um tipo de texto muito comum de aparecer em jornais e revistas, principalmente em jornais, e que normalmente é formado por imagem e texto. O texto sempre muito sintético, às vezes uma única palavra, uma onomatopeia, e a imagem quase sempre baseada em desenhos caricaturais. Lembrando que a caricatura, ela faz um apanhado, são desenhos próximos do mal feito, de maneira proposital, em que destacam algum ponto da característica física da pessoa. Se é uma pessoa mesmo conhecida, diferente dos personagens do nosso cartoon, vai se destacar, por exemplo, se ela tem uma testa grande, a testa vai ficar maior ainda. Se o nariz é um pouquinho torto, vai ficar mais torto ainda. Se a orelha é grande, vai virar quase que um Dumbo. Então, a caricatura tem por característica essa questão do exagero de pontos que já são, de certa forma, destaque na pessoa. Isso pensando em aspecto físico para o desenho, tá? Então, a gente percebe isso aqui. Então, a gente tem as imagens em forma de caricatura. Nós temos aqui o texto escrito de maneira bem sintética, né? Aqui tá no site da Folha de São Paulo, que é um jornal, então é a base do cartoon, essa questão de aparecer nos jornais, tá? E outra coisa agora, saindo do aspecto formal do cartoon, que é muito comum no cartoon, é retratar temas problemáticos, tá? Com um certo humor. Lembrando que quando a gente fala de texto jornalístico, né, quadrinho, cartoon, charge, crônica, o humor não é aquela coisa engraçada que faz a gente gargalhar. O humor é aquela crítica que trabalha com as sutilezas do assunto, que brinca com o significado das palavras. É aí que aparece o humor nesse tipo de texto, tá? O jogo de ideias que o autor faz, tá bom? Bom, então lembrando a parte, o aspecto teórico do cartoon, agora vamos analisar esse cartoon em si. Se a gente observar aqui, ele está com ideias paradoxas, assim como a gente viu aqui na fotografia do início do módulo 3, em que trata de maneira paradoxal a imagem de Paraisópolis, tendo ao lado esse prédio luxuoso. Aqui a gente vai ter a mesma questão, né? Observe os detalhes do desenho. Do lado de cá, a gente tem uma pilha de dinheiro. Sobre essa pilha de dinheiro, a gente tem a figura de um homem rico, né? Observa que ele está gordinho, bem vestido, aparentemente calçado, com um charuto na boca. Charuto é um símbolo de riqueza, de status, apesar de a gente saber hoje que o fumo traz problemas para a saúde, tá? Do lado da pilha de dinheiro dele, a gente tem jogado no chão moedas. Em contrapartida, do lado de cá, a gente tem a figura do pobre sobre uma pilha de papel, né, de caixa de papelão desmontada, tendo em volta lixos jogados. A figura desse homem é completamente diferente da dessa, né? Ele tá com uma cara triste, o cabelo aqui espetado, parece que não tá arrumadinho, enquanto desse tá decidindo. Esse aqui todo alegre, satisfeito da vida, esse daqui todo preocupado,
Aqui ele está descalço, de short. Aqui esses risquinhos podem ser a representação da costela dele, né? Tão pobre, come pouco, então é muito magro. Enquanto em volta desse aqui tá tudo limpinho, em volta desse aqui a gente tem esse monte de cisquinho, trazendo a ideia de sujeira, né? Até aqui, ó, aquela imagenzinha da taça quebrada, que é comum de aparecer nas embalagens de papelão para indicar se pode ser empilhada ou não, traz essa ideia de algo ruim, de que está se quebrando, se partindo, de que não presta, né? Então, todos os detalhes no desenho foram pensados. Agora, associando essa imagem aqui com o que está escrito, infográfico, desigualdade de renda no Brasil. O infográfico, para quem não lembra, mas vocês já viram, né? É um tipo de texto muito parecido com o gráfico. A diferença é que o gráfico traz só os desenhos, podem ser barras, círculos, tem linhas, tem gráficos de todas as maneiras, os desenhos que mostram a evolução ou a involução de alguma coisa, né? E os números. No infográfico, você tem outras informações além disso. Outros tipos de desenho, outros tipos de escrita, além dos dados coletados durante a pesquisa. Então, o que vai diferenciar um infográfico de um gráfico normal é isso. O infográfico é mais detalhado. Então, aqui ele fez uma espécie de paródia do infográfico para fazer uma crítica a essa desigualdade de renda no Brasil. Então, ele usou as pilhas como se fossem as barras de um gráfico, né? Para mostrar como esse daqui está mais no alto, está mais feliz, está mais tranquilo, e como esse daqui, em comparação, vive lá embaixo, vive na mediocridade, né? Cheio de problemas. Então, essa é a ideia geral, associando escrita com imagem. Vamos às questões? Aqui uma informaçãozinha sobre o Jean Galvão. Eu não pedi essas 3 primeiras perguntinhas aqui, então vamos direto à interpretação escrita. Questão 1. Qual crítica social é apresentada no cartoon? Bem fácil essa, né? A crítica à desigualdade de renda, a crítica à desigualdade social, a crítica à diferença entre os ricos e os pobres. 2. Como o cidadão com mais renda é retratado? Né? Só pegar aquilo que a gente já falou ali na análise dos desenhos. Então, o rico está bem vestido, com expressão de tranquilidade e felicidade, sobre uma grande pilha de dinheiro, tendo ao lado algumas moedas. Aí na 3, e como é retratado o cidadão com menos renda? O oposto, né? Mal vestido, com expressão de preocupação e tristeza, sobre uma pilha de papelão, ao lado de lixo. 4. Em sua opinião, com que finalidade esse cartoon foi produzido? Né? O cartoon foi produzido para representar o problema da desigualdade de renda no país. Né? Ele foi produzido para mostrar de uma maneira diferente como é a diferença entre o rico e o pobre no Brasil. Tudo isso serve como resposta. 5. O que se espera do leitor após a leitura do cartoon? Todo texto que faz crítica social, gente, quer sensibilizar a pessoa do problema. E aqui não é diferente. Então, a resposta: espera-se que o leitor se sensibilize e se conscientize do problema social apresentado. Então, a gente toma consciência, se sensibiliza e tenta resolver. Essa é a ideia dos textos com problema social, tá? Questão 6 eu não pedi, questão 7. O humor é um recurso importante em cartoons. Que elementos constroem o humor no cartoon lido? Vocês vão dizer que o humor está presente na paródia,
né, do infográfico, mostrando o rico em cima de uma pilha de dinheiro e o pobre em cima de uma pilha de lixo reciclável, digamos assim, ou de papelão, tá? Vocês podem dizer também que o humor está na diferença como o rico e o pobre são retratados, né? Enquanto o rico está todo altivo lá, gordinho, o pobre está lá todo derrotado, praticamente só pele e osso, tá bom? Olha aqui a resposta da apostila. As barras do infográfico seriam uma pilha de dinheiro em cima do qual está o cidadão com mais renda e uma pilha de caixas de papelão em cima da qual está o cidadão com menos renda. Tá? Mas vocês podem usar qualquer uma dessas coisas. O fato dele usar a caricatura para destacar, para caracterizar os personagens, pode ser também, tá bom? A 8 eu também não pedi. 9. O gênero textual cartoon costuma ser formado principalmente por texto não verbal e textos verbais muito sucintos, podendo apresentar um ou mais quadrinhos. Geralmente, expõe um ponto de vista bem-humorado do autor sobre determinado assunto da atualidade. Sabendo disso, assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas alternativas falsas. Primeiro item. O cartoon é um gênero textual jornalístico informativo que procura conscientizar o leitor. Parece verdadeiro, mas a palavra informativo aqui torna essa afirmação falsa, tá? Porque o cartoon não quer informar, ele quer formar. Ele traz a opinião do autor para ver se coincide com a sua opinião de leitor, tá bom? Então, a palavrinha informativo deixa o primeiro item falso. Geralmente, cartoons apresentam uma crítica e expõem situações por meio do humor. Verdadeiro, está escrito aqui. Terceiro, cartoons geralmente apresentam temas atuais e polêmicos para gerar debates entre o público leitor. Verdadeiro também, né? Temas problemáticos sempre trazem opiniões diversas, por isso a ideia do polêmico. E o último, o cartoon deve apresentar apenas um quadrinho, sendo composto de ironia e humor. Aqui está falando, ó, podendo apresentar um ou mais quadrinhos. Então, a última também é falsa. 10. O cartoon lido é formado apenas por texto verbal, apenas por texto não verbal ou por texto verbal e não verbal. Ele é formado pelos dois, verbal e não verbal, pois tem a ilustração e o título infográfico Desigualdade de Renda no Brasil. Então, ele é formado pelos dois, pois tem a ilustração e o título, ok? 11. Qual é a importância do texto verbal para a compreensão do cartoon de Jean Galvão? O texto verbal explica a imagem do cartoon para o leitor. Sem essa informação, pode-se não compreender que as pilhas de dinheiro e papelão referem-se às barras do infográfico. Então, vamos voltar lá no texto para eu mostrar para vocês. Se eu tirasse isso aqui, eu conseguiria entender que o texto está mostrando a diferença social, a desigualdade social, tá? Mas eu não saberia que isso daqui é uma paródia de um infográfico. Então, o texto verbal ajuda a compreender a imagem na sua totalidade, tá bom? Então, voltando aqui, a resposta da apostila. O texto verbal explica a imagem do cartoon para o leitor. Então, é muito importante quando eu tenho verbal e não verbal, analisar os dois, porque eles andam juntos. Um completa o sentido do outro. Tá ok? Na próxima aula, nós vamos falar sobre coesão novamente. Tá? Deixa eu achar aqui a página, tá aqui. Na próxima aula, a gente vai fazer a correção do exercício que começa na página 20, que já foi pedido para vocês, tá? Então, só para lembrar, para quem ainda não fez o exercício conseguir fazer, coesão é a união
entre as ideias do texto. É como eu ligo corretamente uma ideia à outra. Nós temos 3 tipos de palavras que ajudam muito na coesão: preposição, conjunção e advérbio. São as 3 classes gramaticais que vão sempre nos ajudar a situar o nosso texto no tempo, no lugar, indicar se existe uma relação de posse, de causa, de consequência entre as palavras que vêm antes e as palavras que vêm depois deles. Nos ajudam a compreender a sequência dos fatos no texto. Então, sempre que eu falar de coesão em modo geral, eu posso pensar nesses 3 tipos de palavras: preposição, conjunção e advérbio. As outras ajudam também, mas as principais palavras coesivas são essas 3, tá? Então, é sempre bom vocês estarem retomando o estudo de preposição, conjunção e advérbio, porque eles são fundamentais e a coesão é muito importante na prática escrita de vocês, porque é a base de uma redação. Se a redação não tem coesão, por mais que as ideias apresentadas nela sejam boas, nós teremos grandes problemas de compreensão do texto, tá? Às vezes eu transformo em consequência o que é causa e vice-versa. Às vezes eu mudo a ideia temporal. Então, prestem bastante atenção, tá? Aqui nos exercícios, ó. Aqui já está destacado as palavras coesivas. Outra coisa muito importante para a coesão é a pontuação. E nessa atividade da página 20, especificamente, nós vamos falar sobre coesão sequencial, ou seja, essa ideia de sequência, para que o texto tenha realmente essa noção de início, meio e fim, do qual eu tanto falo para vocês e que vocês precisam prestar atenção. Muito mais do que o tamanho, né? Porque para um texto ser considerado muito pequeno e ser desconsiderado, o Enem, por exemplo, ele pega 7 linhas. Você escreveu 7 linhas e botou uma palavra na 8ª, seu texto já está valendo. É óbvio, ele vai ficar muito pobre, ele não vai ter sequência, ele vai ter um monte de problemas, mas já é considerado um texto. Então, pensar nessa sequência das ideias, né? Qual que é o tema? É esse. O que eu penso, o que eu vou defender sobre o assunto? Isso. Para provar que essa minha ideia vale a pena, o que é que eu vou falar? Isso, isso e isso. Pronto, eu já tenho um esqueminha do meu texto. A partir daí, é só eu ir juntando as conjunções, as preposições, ampliando e explicando melhor essas ideias, tá? Então, prestem bastante atenção nos textos, nas palavras, além disso, mas, também, outrora, hoje, agora, depois, por isso, embora, tá? Ó, aqui já está destacado. Aqui também, tá vendo? Então, vão prestando atenção no que existe de relação entre o que está antes e o que está depois dessas palavrinhas, que aí vocês conseguem entender muito bem, aqui já são os verbos, tá? Vocês conseguem entender muito bem qual é essa sequência, essa coesão que quer ser mostrada. Porque, por exemplo, vamos pegar aquela lista que eu corrigi na semana passada, o E. O E, naturalmente, é uma conjunção aditiva, mas se vocês se lembrarem, na maioria dos exercícios que eu coloquei ali propositalmente, o E não era aditivo, ele era adversativo, tá? Ele poderia indicar as consequências e não uma adição. Então, a gente precisa muito mais prestar atenção na relação que existe entre o que está antes e o que está depois de uma palavra coesiva, do que decorar a lista das conjunções aditivas, a lista das conjunções adversativas e assim por diante. Tá bom, meninos? Então, na próxima aula, eu corrijo aqui, tá? E a gente dá sequência no nosso conteúdo, tá bom? Tchau, meninos. Muito obrigada.